Hoje vamos falar da vida e morte do apóstolo Paulo, mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube, toda vez que eu vou colocar um vídeo novo. De segunda a segunda, eu tenho um encontro marcado. Com você aqui, eu tenho trazido palavras de Deus, eu tenho orado pela sua vida, então venha caminhar junto comigo. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Paulo é o maior autor do Novo Testamento, e também é visto como o missionário mais importante de toda a história. Mas como um jovem nascido em Tarso, se tornou um fariseu tão fiel às tradições judaicas, e até mesmo perseguidor da igreja cristã, para depois se converter ao cristianismo, e aceitar Jesus como Messias. Além de se aprofundar de uma maneira didática na vida e obra desse apóstolo de Cristo, e explicar sua importância dentro da história cristã. Quem foi Paulo de Tarso? Foi um discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, judeu e cidadão romano, recebeu uma educação sólida nos princípios da lei de Moisés, fatores determinantes para que ele pudesse exercer seu ministério anos mais tarde. Escreveu ao menos 13 das 27 cartas do Novo Testamento e até hoje é reconhecido como o principal missionário de toda a história cristã. A vida e morte do apóstolo Paulo. Exceto que era oriundo de Tarso, em Atos capítulo 9, versículo 11, capital da província romana da Cilícia, hebreu, filho de hebreus da tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 3, versículo 5, e que foi educado e formado na cidade de Jerusalém, Atos 22, versículo 3, pouca coisa sabemos a respeito dos primeiros anos da vida de Paulo. A sua vida adulta para um judeu sedento por ser útil à sua religião, como no caso de Paulo, tornar-se fariseu era um caminho quase que natural. Afinal, o sacerdócio não lhe era permitido, para ser sacerdote ele precisaria ter nascido na tribo de Levi. A vida e morte do apóstolo Paulo, perseguidor. Por ser um fariseu que era fiel às tradições, segundo as quais havia sido formado, até o momento de sua conversão, Paulo não aceitava Jesus como Messias, e chegou a pedir cartas de recomendação, para perseguir e matar cristãos, pois em sua visão, estariam acabando com o judaísmo. A sua conversão. O processo de conversão de Paulo começou, quando Cristo, através de uma luz, revelou-se a ele, durante sua viagem rumo a Damasco. Atos capítulo 9, versículo 3. Após essa experiência, Paulo não teve dúvidas nenhuma que Jesus, que foi crucificado por Pôncio Pilatos, foi ressuscitado e estava vivo, e era o que precisava para sua conversão, e aceitação de Cristo como Messias Salvador. A vida e morte do apóstolo Paulo. Preparação após a conversão, Paulo se hospedou na casa de Judas em Damasco, sem comer e nem beber, orando e meditando sobre a revelação divina. Depois foi batizado por Ananias e partiu para o deserto da Arábia, onde orou e fez penitência por 3 anos, e começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Apóstolo dos gentios. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, pois a parte principal de seu ministério apostólico foi a pregação do Evangelho aos povos não-judeus, conforme o chamado do Senhor. A vida e morte do apóstolo Paulo e suas viagens missionárias a fim de cumprir sua missão de levar o Evangelho e a fé cristã aos gentios, Paulo realizou ao menos 4 viagens missionárias. Na primeira viagem, com Barnabé partiu de Antioquia, passando pela ilha de Chipre, seguindo por mar para a Ásia Menor, Panfilha e Perge. Paulo segue suas viagens anunciando Jesus, até chegar em Roma, no ano 62, depois de Cristo. As 13 cartas de Paulo, também chamadas de Epístolas Paulinas, fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento. As cartas de Paulo falam sobre questões centrais da fé cristã, sendo escritas ao longo de seu ministério, e são elas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. A vida e morte do apóstolo Paulo. Morte em Roma. Paulo foi sentenciado por Nero à pena de morte ao declarar seu cristianismo, já que o imperador romano tinha criado o precedente de considerar culpado qualquer suspeito de ser cristão. A morte teria sido uma escolha de Paulo, já que significaria a imediata e permanente união com Cristo. Uma breve reflexão ao seu coração. Se você gostou, eu sou o evangelista Ronaldo. Se você gostou dessa mensagem,
compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Faça seu comentário. Fique com Deus.